Então, pessoal, olha só. O assunto aqui é a área do círculo, né? Nós já trabalhamos o comprimento da circunferência, nós já trabalhamos os elementos de uma circunferência. Então, agora nós vamos trabalhar como calcular a área de um círculo, tá certo? Na aula anterior, na primeira aula, vocês assistiram umas videoaulas explicando como é que chegou a fórmula da área do círculo. Aqui eu estou destacando, nesse aqui, observem, deixa eu só colocar a canetinha para a gente ver. O que eu estou destacando aqui? Como se calcula o perímetro? 2πr, né? Você já sabe por quê. Então, para calcular o perímetro de uma circunferência, ou seja, o comprimento de uma circunferência, basta você saber o raio da circunferência. E a área? A área é πr ao quadrado. Lembre-se, a área tem o quadrado, tem r ao quadrado, diferente do perímetro, não é a mesma coisa, tá, pessoal? Verifique aí. Aqui é πr ao quadrado e nas videoaulas que vocês tiveram, explicou-se da onde surge essa pequena fórmula para cálculo da área do círculo. Eu vou tentar reforçar um pouquinho aqui também, mas acredito eu que vocês tenham entendido, ok? Então, vamos à próxima. Vamos só voltar aqui. Tá, vamos lá. Observem. Aqui está o diâmetro, né? Todos vocês sabem que o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é uma corda especial. O diâmetro é uma corda. Maior corda que tem no círculo é a corda chamada de diâmetro, porque como ela passa pelo centro do círculo, ela é a maior corda. As demais que não passam pelo centro do círculo são as cordas menores, tá certo? Então, o diâmetro ele vai sempre dividir a circunferência ao meio, tá? Não importa qual seja a direção que ele vá. Ele vai dividir o círculo em 2 semicírculos, ok, pessoal? Isso vocês também já sabem, né? Muito bem. Aqui eu estou mostrando, lembrando também o número π, como surgiu o número π, né? Que é a razão entre o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, aqui vai surgir o número π. Vocês também já fizeram essa experiência, vocês já entenderam muito bem de onde surgiu o número π. Isso não é problema mais. Aqui, nesses exemplos a seguir, o que é que vocês vão ver? Vocês vão ver como é que surge, então, essa fórmula, uma forma de demonstrar como é que surge. Então, observem. Vou colocar a canetinha. Observe, nós temos aqui um círculo dividido em vários pedacinhos, igual a pizza, certo? Então, tem pedaços azuis e tem pedaços amarelos. Suponha que você vai abrir esse círculo, você faz um corte bem aqui, como está sendo sugerido, e você abra esse círculo. E aí, quando você abre esse círculo, o que acontece? Você vai ter... E se você encaixar as partes uma na outra, assim, olha, se você encaixar uma parte na outra, você tem aproximadamente uma forma retangular. E como é que se calcula a área de um retângulo? É base vezes a altura de qualquer retângulo, né? E aí, galera, o que você vai fazer? Perceba que a base desse retângulo formado por essas partes do círculo, essa base nada mais é do que o comprimento da circunferência, né? Estão percebendo aí? Mas é o comprimento da circunferência dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque tem um pedaço aqui, ó, os azuis, tá certo? Os azuis aqui, ó. E a outra parte tá aqui, ó. Tá vendo só? Então, em cada base você tem a metade do comprimento da circunferência. Então, você vai ter aqui, olha, 2πr, que é o cálculo de todo o perímetro, de todo o comprimento da circunferência, vezes o raio, isso aqui, ó, vezes o raio, é como se você estivesse multiplicando base vezes a altura, pensando como fosse um retângulo. Mas aí você divide por 2, por quê? Porque você está vendo que a base formada aqui é a metade dos pedacinhos do seu círculo. E aí, quando você divide tudo, você vai encontrar justamente a fórmula. Cancela esse 2 com esse 2 e fica πr vezes r, que é πr ao quadrado. Então, tá aí uma forma de você entender da onde surge a fórmula que calcula a área
de um círculo. Ok, pessoal? Tudo certo? Todo mundo está entendendo? Mais adiante, vocês viram lá no documento que eu mandei para vocês, que é outros exemplos disso aqui mesmo. É a mesma explicação, só com outros exemplos, tá? Para reforçar essa questão aqui. Então, o que vem a partir daí é sempre isso aqui, com outros exemplos, outras imagens, mas a ideia é a mesma, tá? Então, se você olhou o material que eu mandei na aula, vocês vão perceber isso. Aqui, ó, mesma coisa, percebam, olha, tá? A base é PR, tá vendo? Que é a metade aqui, ó. Então, aqui, o que eles fazem aqui? Eles já dividem, em vez de ser 2 PR, porque 2 PR é o comprimento da circunferência toda. Como é a metade, ó, tá aqui uma metade, tá aqui outra metade, que é chamado de base. A altura é o raio. E aí, a área do círculo, aqui, vocês vão ver que esse círculo se transformou nesse retângulo, aqui chamado de paralelogramo, é base vezes altura. Então, é basicamente a mesma coisa, só que um outro exemplo, e aí chega na fórmula aqui embaixo. Então, todo esse momento eu estou tentando mostrar para vocês, geometricamente, da onde vai surgir a fórmula, porque para fazer sentido na sua cabeça e você compreender por que eu faço πr ao quadrado para encontrar a área de um círculo, tá certo? Então, observe isso aqui que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Olha aqui, ó. Tá vendo, né? Nossa próxima aula prática você vai fazer isso, você vai desenhar um círculo, vai dividir em pequenos pedacinhos, vai juntar para chegar na fórmula do círculo. Isso eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, essa atividade prática, tá certo, pessoal? Para vocês também chegarem nessa mesma fórmula. Aqui a mesma coisa, observem, tá? E aqui também estou explicando, assim podemos concluir que a fórmula do cálculo da área de um círculo poderá ser indicada da mesma forma que a área de um polígono regular de n lados, tá? É só para falar o que nós já sabemos. Aqui você tem a mesma experiência, só que com cores diferentes, né? Vários pedacinhos de círculos cortados e feito esse retângulo. Aqui ele vai trabalhar uma outra ideia, ele vai trabalhar a ideia de que a área do círculo também pode ser deduzida a partir da área de um triângulo retângulo, tá certo? E aí vocês também vão entender a mesma coisa e vão chegar na mesma conclusão, tá? É só mais uma ideia de como chegar. E aí concluiu-se só mostrando nesse slide o destaque da área do círculo. Ou seja, para calcular a área de um círculo, basta você saber o quê? O raio. Se você sabe o raio de um círculo, você consegue descobrir a área do círculo. Se você sabe o raio, você consegue calcular o perímetro, você consegue calcular a área. Então, basta saber a medida do raio. Olha que legal. Em qualquer circunferência, sim, em qualquer circunferência isso vai ocorrer. Não importa o tamanho, não importa que tamanho seja, se é uma tampinha de garrafa, ou se é uma roda de bicicleta, ou se é uma roda gigante, enfim. Sabendo o raio, você calcula a área. Então, vamos lá. E aí, a gente já começa com alguns problemas aqui, que é para a gente exercitar essa fórmula. O que você observa nesse problema aqui? O diâmetro aqui é dado, o diâmetro é 30 centímetros. Se o diâmetro é 30, nós sabemos que o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é 15, né? E aí, é só jogar na fórmula. Qual é a fórmula? πr ao quadrado. Quem é o raio? 15. Você coloca 15 ao quadrado. E o π? Vocês sabem que o π é 3,14, é um número aproximado. Π é um número com infinitas casas decimais, então já estudamos isso. Mas, para efeito de cálculo, a gente coloca 3,14. E aí, gente, eu só quero lembrar vocês o seguinte. É que 15 ao quadrado não é 2 vezes 15, é 15 vezes 15, tá certo? Que dá 225. Aí, 225 vezes 3,14 vai dar um valor de 706,5 centímetros ao quadrado. Ou seja, este círculo que tem 15 centímetros de raio, a área dele é de aproximadamente, sempre vai ser um valor aproximado, porque o π é um valor aproximado, de 706,5 centímetros ao quadrado.
E aí, meus queridos, é muito fácil aplicar essa fórmula e encontrar a área de um círculo. Aqui, a partir de aqui, são os exemplos e alguns já estão resolvidos, né? São problemas envolvendo essa questão da área do círculo. E aí vocês teriam que ter registrado no caderno de vocês os exemplos a seguir, resolver aqueles que não estão resolvidos, registrar aqueles que já estão resolvidos e mandar para o meu e-mail como atividade avaliativa desse assunto. E aí eu vou tentar explicar os exemplos para vocês, tá certo? Vamos continuar? Muito bem! Aqui nós temos um outro caso simples, né? Observe, você tem uma circunferência cujo raio mede 5 metros. Se a circunferência tem um raio igual a 5 metros, isso vai interferir na área que ela ocupa. Então, é só jogar aqui na fórmula. Olha o raio aqui, 5 ao quadrado vezes o π. Lembrando que é πr ao quadrado, tá? Vezes, né? Claro. Tá, e aí, gente, olha. Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, pessoal. Que dá 25. 25 vezes 3,14, que é o valor aproximado de π, vai dar uma área aproximada de 78,5 metros quadrados. 78,5 metros quadrados é 78,5 metros quadrados. Olha como é muito fácil de se entender esse assunto, né? Vamos a mais um exemplo? Vamos lá. Aqui nós temos, né? Aqui é a explicação, não. Determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Mesma coisa. O que é que você vai fazer? Ele te deu o valor de π aqui. Joga na fórmula que é πr ao quadrado. O r é 20, coloca aqui. 20 ao quadrado, que é igual a 20 vezes 20, tá certo? Que vai dar 400. Multiplica pelo π, você vai encontrar 1.256 centímetros ao quadrado. Essa é a área dessa circunferência, gente. Então, muito fácil. Um assunto fácil de compreender, fácil de entender, bacana de estudar. E vamos a mais um problema. Ok, vamos lá. Aqui. Determine a área em quilômetros quadrados, né? Se trata de uma área grande, de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Então, gente, use π igual a 3,14, a questão te dá. O que é importante você entender? Que o problema te deu o comprimento da praça, ou seja, o perímetro, deu todo esse comprimento aqui, tá certo? Toda ela. Que é de 9.420. O que você vai perceber? Ah, você vai lembrar, poxa, para eu poder fazer a área, para eu calcular a área, eu preciso de quê? Do valor de π, que você já sabe, vezes o raio ao quadrado. Aí você vai dizer, mas eu não tenho raio. Como é que eu vou resolver esse problema? Se a questão te deu... Desculpa. Se a questão te deu o comprimento, você pode encontrar a partir dele o quê? O raio. Depois que você encontrar o raio, você pode então calcular a área dessa praça circular. Por isso que vim aqui, olha. Vim aqui, você vai ter, observe, o rapazinho te lembrando, olha o que ele está te lembrando. O comprimento da circunferência é 2πr. Ou seja, o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. E você sabe o comprimento aqui. Você sabe que esse comprimento é esse aqui, ó. Então, é só jogar nessa fórmula aí e encontrar o raio dessa praça. E depois que você encontrar o raio, você pode calcular a área dela. Mais adiante, você vai ver a resolução, que eu mostrei lá para vocês, que está bem aqui. Observe, olha. Então, primeira coisa, encontrar o raio. Usa a fórmula do comprimento da circunferência. Tá aqui, ó. Em cada parte, ó, 9.000, no lugar do C, você vai colocar 9.420, que é igual a 2 vezes o π, que tá aqui, ó. O raio, você não sabe. Esse é o que você quer encontrar. Então, gente, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Observe que esse valor está multiplicando o R. Então, ele vai passar dividindo aqui, ó. Quando você dividir 9.420, que é o comprimento da circunferência,
por essa quantidade que é 6,28, você vai encontrar o quê? O raio. Tá aqui, o raio é 1.500 metros. Então, uma praça que tem o perímetro, o comprimento igual a 9.420 metros, tem um raio igual a 1.500 metros. Tá certo, pessoal? E aí, queridos, vamos lá. Vamos continuar, tá? Deixa eu ver se é quilômetros ou se é metro mesmo, gente. É metro, tá? Vamos lá. Então, continuando, né? Aí, o que acontece? Como a questão, se você observar aqui, a questão pede o quê? Observe bem o que a questão pede aqui, gente, olha. Determine a medida da área em quilômetros quadrados. E os dados que você tem é em metros quadrados. Então, a gente vai ter que fazer as alterações das unidades de medida para chegar na resposta que o problema quer. Então, vamos lá. Aí, então, você encontrou que o raio dava aqui, ó, 1.500 metros. Como a gente quer encontrar a área em quilômetro, vamos logo transformar esse raio que está em metro em quilômetros. Olha só, 1.500 metros equivale a 1,5 km. Ah, professora, como é que a senhora encontrou isso? Lembre-se vocês, 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, tá? 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Então, 1.500 metros equivale a 1,5 km. É só dividir por 1.000, tá certo? Dividiu por 1.000, você vai para quilômetro, porque cada quilômetro é 1.000 metros. Agora, em vez de usar 1.500 metros, nós vamos usar 1,5 km, ou seja, 1,5 km, tá certo? E aí, jogar na fórmula para encontrar a área, tá certo? Então, achei o raio, agora eu vou calcular o quê? Calcular a área, porque para calcular a área, você precisa da medida do raio. Sem ele não dá para trabalhar. Então, vamos lá. Vamos calcular então aqui. Observe, galera, tá aqui a fórmula, lembrem-se sempre, a fórmula para encontrar a área é πr ao quadrado, tá certo? Quem é o π? 13,14. O raio que a gente encontrou tá bem aqui, olha, 1,5, que é 1,5 km ao quadrado. Então, você vai fazer 1,5 vezes 1,5, tá? Multiplicou e encontrou 2,25. Aí, você pega esse valor encontrado, multiplica pelo π e chega a isso aqui. A praça tem 7 quilômetros aproximadamente. 7,065 km quadrado, ou seja, aproximadamente 7 quilômetros. É a área dessa praça. Ou seja, quase 7.000 metros quadrados de área, ou 7.000 quilômetros quadrados, tá, pessoal? Ok, vamos continuar? Vamos lá. Aqui, olha. Outro exemplo também de praça. Vamos ver o que vai mudar nessa praça aqui. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular que tem um raio de 20 metros. Então, olha, bacana, super simples. Então, o raio dessa praça é de 20 metros. Pronto. Se ela é de 20 metros, nós queremos saber a quantidade de grama para poder preencher toda essa praça circular. Nós precisamos saber a área. A grama é uma quantidade vendida em área, né? Então, vamos trabalhar essa questão da área. Vamos calcular a área para saber quanto de grama vai pegar. Lembre-se, como é que calcula a área de um círculo? Usando a fórmula πr ao quadrado, que você já sabe. Você não já tem um raio? O raio não é 20? Então, no lugar do R, você coloca o 20, eleva ao quadrado, multiplica pelo π, que é 13,14, e você vai encontrar a resposta. E a resposta está bem aqui, gente. Olha, todo feito aqui para você entender direitinho como se chegou à resposta de 1.256 metros quadrados. Então, quer calcular a área de um círculo? Tem que saber o raio. O problema te deu o raio, pronto. Então, quando você descobriu que a praça tem 1.256 metros quadrados, ela vai precisar de 1.256 metros quadrados de grama para preencher toda essa área. Tá ok, galera? Bora continuar. Fácil, 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 né, gente? Olha aqui, mais um problema. No monumento circular, aqui é um monumento, é uma igreja, né? Foi construída em uma área de 7.650 metros. Observe, o problema aqui, gente, a questão dos problemas é saber quais são os elementos que ele te dá.
Então, ao resolver um problema, você tem que raciocinar quais informações o problema me deu. E o que eu vou fazer com essas informações para resolver o que está sendo pedido. Então, nessa questão aqui, o que é que você observa? Deixa eu só voltar um pouquinho. Você observa que o problema aqui, olha, ele te dá a área, já te dá a área. Ele não te dá o raio, te dá a área. O monumento circular foi construído em uma área de 70.650 metros quadrados. Qual é o raio? Olha como aqui ele já quer o raio, mas ele te deu a área. Aí você vai dizer, e agora? O que é que eu vou fazer? Continua com o mesmo pensamento. Qual é a fórmula? A fórmula é a área de qualquer circunferência é igual a πr ao quadrado. Então, você quer o raio, mas ele te deu a área. Então, no lugar do A, tu vai colocar esse valor. E vai resolver, minha gente. É super simples. Tá, vamos continuar. E aí, você vai ver que bem aqui eu tô mostrando aqui o cálculo, olha. Bem aqui tá sendo feito o cálculo. Ó, no lugar do A, 7.650. Pi, quanto é o pi? Tá bem aqui, ele te deu. Então, você substitui, tá bem aqui. E o raio você não sabe, por isso que tá aqui. Depois tu vai pegar o 3,14 que está multiplicando esse valor do pi e vai passar dividindo aqui com 7.650, que está aqui embaixo, olha. Certo? Aí é só continuar os cálculos, tá? Vamos lá. Aí esse valor que é 3,14 passou dividindo, você dividiu e chegou em 22.500. Isso aqui é a resposta? Não, gente, não é a resposta. Porque isso aqui é a resposta do raio ao quadrado e não do raio. Se o raio ao quadrado é igual a 22.500, qual é o valor do raio? Para você saber, é só você jogar raiz quadrada nesse valor e você vai encontrar. Então, joguei raiz aqui, raiz, e encontrei quem? O valor do raio. Então, o raio ele é igual a raiz quadrada de 22.500. Aí você pegou sua calculadora, fez os cálculos e encontrou que o raio é 150 metros. Estou entendendo que às vezes o problema, ele te dá uma coisa para você encontrar outra. Mas a fórmula, gente, a fórmula não muda, a fórmula é igual, a fórmula da área é igual. Só que às vezes você está procurando a área e às vezes você está procurando o raio. Depende de cada caso, tá certo? É só você prestar atenção. Que não tem nada difícil aqui, tá legal? Vamos continuar. Próximo problema, bora ver aqui. Uma piscina circular foi construída com uma área, olha, a questão que te dá a área. Olha só, mesmo a questão anterior. Qual é o raio da piscina? Essa questão é igual à anterior. Você vai fazer a área é igual a πr ao quadrado. Essa área está bem aqui, no lugar do A, tu vai colocar 500,50,5, que é 50 metros e meio. Que é igual ao π, quem é o π? 3,14 vezes o raio ao quadrado. É esse aqui que está multiplicando, vai passar dividindo e você vai encontrar o raio. Eu não vou fazer, isso é sua parte para você fazer. Observe que é o mesmo raciocínio da questão anterior. Então, você vai conseguir resolver isso numa boa, tá bom? Outro exemplo, vamos lá. Em um canteiro com formato de um semicírculo. Gente, o que é um semicírculo? É a metade do círculo. Quando você passa o diâmetro no círculo, você divide ele em 2 semicírculos, tá certo? Então, é só calcular a área do círculo e dividir por 2 que você tem o quê? A área do semicírculo. Em um canteiro com formato de semicírculo, cujo diâmetro, observe que ele te dá o diâmetro, é 16 metros, será cultivado diversas flores ornamentais. Logo, a área ocupada por esse canteiro é... Então, como é que você vai descobrir? Primeiro, você vai calcular a área do círculo. Depois que tu encontrar a área do círculo, tu divide por 2 para tu encontrar a área do semicírculo. Não tem dificuldade alguma nessa questão. A fórmula é a mesma. πr ao quadrado. Tá certo? Tá aqui. Não vão confundir. Não confundam. Diâmetro é uma coisa, raio é outra. Diâmetro é 2 vezes o raio.
Tu não vai colocar no lugar do raio o tamanho do diâmetro, porque vai dar um valor alto, o dobro do que é a área da circunferência. Então, se o diâmetro é 16, o raio é 8. Lembre disso. Aí você vai, a área é igual a π. Qual é o valor de π? 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio. Então, aqui é 16, eu vou colocar 8 ao quadrado. Presta atenção. E 8 ao quadrado não é 16. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Tá? Presta atenção. Depois que tu encontrar a área, tu divide por 2, porque tu quer só a metade, tu quer o semicírculo. Vamos continuar. Aí tá aqui a solução para vocês entenderem bacana o problema. Tá aqui, olha. Observe o raio aqui, observe. 8, porque o diâmetro dado era 16. 8 ao quadrado é 64. Aí você vai dizer, professora, por que ele não colocou no lugar do π 3,14? Por quê, meu querido? Quando você olhar as respostas aqui, desculpa lá, quando você olhar a resposta, o que é que você vai perceber? Que as respostas para você optar, todas têm o π, ó. Ele não multiplicou, ele deixou o π lá como resposta, ele não multiplicou por 3,14. Mas isso vai ficar errado? Não, gente. Porque às vezes, muitas vezes as respostas ficam em função do π. Ele não coloca o valor e fica em função do π. Por isso que na questão bem aqui, olha, você não colocou no lugar do π o valor 3,14. Você deixou como está aqui mesmo. Aí quem é 8 ao quadrado? 64. Então a área total dessa circunferência é 64π. A área total. Mas você quer só a metade, ó, gente. Só a metade, ó. Observe que é só a metade. Por isso que tu divide aqui por 2. Então a resposta é 32π. Que está bem aqui na letra D. Tá? 32π. Ah, e se eu quisesse ver 32 vezes 3,14? Você ia encontrar a resposta, não ia encontrar para marcar aqui. Porque para marcar está em função do π. Ok, gente? Vamos continuar. Acredito que todo mundo esteja entendendo, porque é muito fácil, né? Aqui, olha lá o nosso problema aqui. Atenção, atenção, galerinha. Vamos lá, presta atenção. Eu gosto de problema porque problemas você tem que pensar para resolver. Isso aqui é legal. Ah, eu sei calcular a área do π, que é πr ao quadrado. Aliás, a área do círculo. Mas os problemas requerem raciocínio. Mesmo que tu saiba que πr ao quadrado vai dar a área do círculo, mas tu tem que saber o que vai fazer com as informações. E por isso que eu gosto de problemas. Olha lá. Um serralheiro recortou um disco circular de uma chapa quadrada de metal. Quadrado é uma coisa que tem todos os seus lados iguais, né? Com 4 centímetros de lado, para fazer um enfeite. Determine a área da chapa, tá? Determine a área da chapa que sobrou. Olha só, galera, presta atenção, bora raciocinar. Olha pro desenho, para a ilustração, para ajudar você a raciocinar. Então, o que você quer? O que o problema quer? Presta atenção. O problema quer a área dessas partes cinzentas aqui, olha. Tá vendo? Aí você diz, mas eu não sei fazer, porque eu só sei calcular a área do círculo, não dá para fazer? Claro que dá para fazer, minha gente. Imagine que você pegue uma folha quadrada. E dessa folha você retire um círculo. O que sobra é parte da área do quadrado anterior que você tem. E como você vai resolver essa questão? É muito fácil, Calcule a área do quadrado, depois calcule a área do círculo e subtrai. Ou seja, é a mesma coisa que você rasgar o círculo do quadrado. E você vai encontrar o que você quer. Muito, muito fácil. Então, vamos calcular a área do quadrado. Primeiro eu vou calcular a área de tudo isso aqui. Calculei a área de tudo isso aqui, ó, tudo. Que era a chapa de ferro, de metal que se tinha. Essa área, como é que calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, né? Ou lado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, a chapa tem 16 centímetros ao quadrado. Dessa área, eu vou retirar um círculo. O maior círculo que eu puder. Tá certo? Vamos raciocinar. Aí você vai dizer, mas o problema não me deu nada, o problema não me deu raio. Deu sim, presta atenção, gente, presta atenção. Observe que o círculo em questão
ele vai, o círculo, observe aqui, ó. Se isso aqui é 4, gente, desculpa aí. Aí você imagina o centro do círculo aqui. Daqui até aqui, quanto é? 2, né? Pronto, você sabe o raio. Então é só raciocinar. Então, você também pode calcular a área do círculo. O que é que vocês acham? A área do círculo é maior ou menor que a área do quadrado? Se você falou menor, você acertou. Se o círculo está inscrito dentro do quadrado, ele é menor, né? Está dentro, né? Então, agora a gente já pode calcular a área disso aqui, ó. Disso aqui, entendeu? Porque a área do quadrado nós já sabemos. Essa parte que nós vamos retirar, nós precisamos saber que área esse círculo ocupa. Lembrando, minha gente, vamos colocar, só mudar a cor. Lembrando que o raio... Deixa eu trocar a corzinha aqui. Lembrando que o raio é 2 centímetros. Então, é só jogar na área do círculo. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. A área do círculo é igual a πr ao quadrado. Então, no lugar do r, você vai colocar 2. 2 ao quadrado é 4. Tá certo? 4 vezes 3 é 14. E aí você vai encontrar a resposta dessa área aqui. Desse círculo. Está bem aqui, olha. Então, olha só. Tá vendo aqui, ó? Olha. Coloquei o valor do raio, que é 2 ao quadrado, que deu 4. Então, a área do teu círculo é de 12,5 centímetros ao quadrado aproximadamente. E a área do quadrado é 16. Então, o círculo é de aproximadamente 12,5, a área do círculo, que está escrita em um quadrado de área igual a 16 metros. Se você subtrair essas áreas, você vai encontrar a área que restar se você tirar o círculo. Deu para entender? Que foi cortado. Então, é só subtrair 16, que é a área do quadrado, menos a área do círculo, ó. E você vai encontrar o quê? A área que restou, que são esses pedacinhos aqui. Então, restou 3,44 centímetros ao quadrado, quase 3,5 centímetros ao quadrado do quadrado anterior que saiu esse círculo. Deu para entender, gente, como é fácil? Então, é só raciocinar. Ver o que o problema está te dando, ver o que você sabe do assunto e ir montando as coisas. Por isso que é legal você entender. Então, olha só para frisar mais. Esse aqui deu 12,5, né, aproximadamente, e o quadrado tinha 16. Quando você tirou essa área dessa daqui, restou esses pedacinhos aqui, que era a resposta que a questão queria. Quanto tinha restado. Deu para entender? Então, super fácil, minha gente. Muito, muito, muito fácil. Próximo exemplo. Um trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Deu para entender? Ele está limpando uma horta. Essa horta é circular, ou um jardim, que tem um raio de 6 metros. Se tem um raio de 6 metros, ela vai ter uma área correspondente a esse raio. Sempre entender isso. Tá certo? Bora baixar um pouco mais para a gente poder trabalhar com a canetinha. Então, minha gente, olha. Aqui diz que ele está trabalhando em uma área circular que tem 6 metros de raio. Aí ele está dizendo, se o terreno tivesse 12 metros de raio, ou seja, o dobro, né? Quanto é o dobro de 6? É 12, né? Se ela tivesse 12 metros de raio, quantas horas ele gastaria? Presta bem atenção. 3 horas ele leva para limpar um terreno que tem 6 metros de raio. Então, bora ver quanto é uma área de um terreno que tem 6 metros de raio. Descobre quanto é a área desse terreno e descobre a área do terreno que poderia ser, que é de 12. E aí faz as comparações, faz a regra de 3 e você vai encontrar. Não é difícil para você chegar a uma dessas respostas aqui. Se ele vai levar 6 horas, se ele vai levar 9 horas, se ele vai levar 12 horas, se ele vai levar 18 horas, se ele vai levar 20 horas. Tá bom? Cuidado, não vá logo direto marcar 6 horas, porque você acha que é o dobro, mas aí como são questões que envolvem quadrado, áreas quadradas, isso muda um pouquinho, tá, gente? Porque a área, ela é em quadrados.
É 2 vezes aquele valor vezes o outro e às vezes dá um valor que você não espera. Não pense que porque ele levou 3 horas para limpar uma área circular de 6 metros, então ele vai levar 6 para limpar de 12 metros. Não. Se fosse uma linha reta, talvez fosse verdade. Mas aí é área e a área é diferente. Vamos trabalhar então? Vamos à solução. Observe. Primeiramente, vamos considerar uma situação como se tivéssemos 2 terrenos circulares, né? Bora calcular aqui. Tá aqui, olha. Observe. Isso aqui é o terreno, a área de um terreno de 36 vezes π. Se o terreno tem 6 metros de raio, a área dele é de 36 π. Preste atenção. Se o terreno tiver 12 metros quadrados, a área dele é de 144 π. Tá claro isso? Professora, por que tá em π? Poderia também estar assim? Poderia. Você poderia colocar 36 vezes 3,14. E aqui poderia ser 144 vezes 3,14. Você também poderia trabalhar assim. Mas a questão, ela deixou em π, não tem problema por enquanto, tá certo? Vamos continuar? Então, você encontrou as 2 áreas. De um terreno que tinha aqui, ó. Esse terreno tem 6 de raio e esse aqui tem 12 de raio. E aí, claro, dependendo do raio, a área é diferente. Quanto menor o raio, menor a área. Quanto maior o raio, maior a área, né? Lógico isso? Né? Vamos seguir em frente, tá? Aí, o que você vai fazer? Olha o que ele está fazendo aqui. Uma regra de 3. O que é uma regra de 3? Ele está fazendo o seguinte, pessoal. Se eu levo 3 horas para limpar um terreno de 36 π de área, preste atenção. Quantas horas eu levo? Então, X horas, para limpar um terreno que tem 144 π de metros quadrados. Então, observe que você tem 3 dados, por isso que é regra de 3. Você tem 3 e vai encontrar o quarto, né? Isso aí é regra de 3. Aí é só multiplicar assim, porque toda regra de 3 está em proporcionalidade. Aí você vai ter 36 π vezes x, tá bem aqui, que é igual a 3 vezes 3,3 vezes 144 π. Multiplica aqui, ó, né? Que vai dar 432, esse valor bem aqui dá 3 vezes 144 π, dá 432 π, dividido por 36, porque tá multiplicando, passa dividindo. Deixa eu fazer direitinho aqui para você entender melhor. Espera aí, para não ficar muito confuso. Eu espero que vocês tenham compreendido essa razão aqui, essa proporção. Proporção é a igualdade entre 2 razões. Então, entendeu isso aqui? Bacana. Depois que entender isso aqui, depois que você montar, você tem que aprender a resolver regra de 3. Como é que você resolve regra de 3? Multiplica em x, tá certo? Então, o x hora vai multiplicar 36 π, vai ficar 36 π vezes x. É igual a quem? A 3 vezes 144. 3 vezes 144 π. Não esquece do π, tá? Π não é uma figura, π é um número, né? 3,14. Então, gente, olha, esse aqui, 36 π que está multiplicando, ele vai passar dividindo esse resultado aqui. Por isso que você vai chegar nisso aqui, entendeu? Então, 3 vezes 144 vai dar 432 π. Aí, esse 36 π vai dividir esses 432. O π vai morrer com π e aí você vai chegar em 12 horas, tá certo? Observe. Ele levou 3 horas para limpar um terreno que tinha um raio igual a 3, né? Um raio igual a 3 metros, a 6 metros. E vai levar 12 horas para limpar uma circunferência que tem raio igual a 12 metros. Não é bem diferente, gente, né? É 4 vezes a mais, tá? 4 vezes a mais que ele vai trabalhar numa área circular de 12 metros de raio do que ele trabalharia numa outra área que tem 3 metros de raio. Presta atenção, por isso que eu falei aquilo lá. Quando se trata em metros quadrados, a coisa muda.
Então, observe aqui a resposta. Olha a resposta. Podemos concluir que o trabalhador gastará 12 horas para limpar um terreno de 12 metros de raio, tá? Por isso, então, que a resposta é a letra C. Então, o apressadinho que achava que era a letra A, errou grande, né? Ah, eu acho que é a letra A. Por que eu acho que é a letra A? 3 horas e aqui é 6, né? Então, 12 metros de raio vai ser o dobro de 3. Não porque se trata de metros quadrados. Então, a resposta é a letra C, né? Ou seja, ele vai ter 4 vezes mais trabalho para limpar uma área maior do que a que ele trabalhou 3 horas. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Espero que sim, porque é super fácil, não tem nada de difícil nisso aí. Tá legal? Vamos continuar? Muito bem. Aqui, né, a solução que eu falei agora para vocês, tudo direitinho, é só olhar. E aí a gente encerra isso aqui por hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, porque é um assunto muito, muito importante que vocês realmente compreendam como é que se calcula. Abraços a todos e vamos continuar.